Válvulas direcionais têm a função de comandar o sentido de fluxo do óleo hidráulico. Esta é uma válvula de duas vias, com seu símbolo. Ela tem duas conexões e duas posições de comando. Sua denominação deve-se a este fato. Funciona da seguinte maneira. Numa posição de comando, a passagem do óleo fica bloqueada. Na outra posição, é liberada. Por exemplo, uma válvula de duas vias é utilizada nesta mesa elevatória de tesouras. Ela libera a passagem do óleo entre o cilindro de atuação simples e o reservatório. Desta maneira, a carga externa pode empurrar o êmbolo do cilindro até a posição final inferior. A válvula de duas vias também tem duas posições de comando, porém, três conexões. Por exemplo, uma ligada à bomba, uma para o atuador e a outra ligada ao reservatório. Neste caso, a conexão da bomba está bloqueada, estando a válvula desacionada. Comutando-se a válvula, o óleo escoa para o cilindro, o êmbolo avança. Desacionando-se a válvula, interrompe-se o fluxo do óleo pressurizado. No caso do nosso exemplo, uma força atuando externamente empurra o êmbolo até a posição final de recuo. E com isso, o óleo hidráulico volta ao reservatório, pois a via para retorno está aberta na válvula. Aqui temos um exemplo prático. Comutando-se a válvula de duas vias, o óleo pode escoar do cilindro de simples ação para o reservatório. O cilindro recua e a plataforma desce. Esta é uma válvula com 4 vias e 2 posições de comando. Aqui foi acrescentada mais uma via de trabalho. No caso da válvula 2 vias, de acordo com a posição de comando, o fluxo de óleo pressurizado é direcionado a uma das conexões de trabalho. Isto quer dizer que, com esta válvula, por exemplo, pode-se movimentar um cilindro de dupla ação. O óleo pressurizado é dirigido à câmara traseira e o êmbolo avança. O óleo da câmara dianteira escoa pela válvula 2 vias para o reservatório. Comutando-se a válvula, inverte-se a direção do fluxo. O êmbolo recua. Portanto, estando a válvula em sua posição inicial, o cilindro avança. Acionada a válvula, o cilindro recua. Isto também ocorre aqui. Quando a pá da escavadeira se abre. No caso desta válvula de 2 vias, acontece o contrário. Em sua posição inicial, o cilindro está recuado. Acionando-a, ele avança. Esta válvula distingue-se da válvula de 2 vias por possuir 3 posições de comando. É uma válvula de 3 vias. Na posição central, todas as conexões estão fechadas. Isto quer dizer que há uma sobreposição positiva do êmbolo. Desta forma, definimos o que deve ocorrer quando o êmbolo desta válvula se encontra na posição central. Com esta válvula, os movimentos do êmbolo podem ser bloqueados em qualquer ponto do curso e também invertidos.
Ou pode-se bloquear um motor hidráulico e, naturalmente, também inverter seu sentido de rotação. Este é o símbolo de uma válvula de 4-3 vias com sobreposição positiva do êmbolo. No caso desta válvula de 4-3 vias, temos uma sobreposição negativa do êmbolo. Podemos ver que as conexões de entrada e saída do óleo não estão bloqueadas na posição central do êmbolo de comando. Todas as conexões estão interligadas. A sobreposição negativa do êmbolo da válvula se faz necessária quando, por exemplo, um cilindro de dupla ação deve ser movido por uma força externa. Isto só é possível porque a câmara traseira e a câmara dianteira estão praticamente despressurizadas. Sobreposição positiva e negativa do êmbolo podem ocorrer simultaneamente numa válvula de múltiplas posições. A combinação depende do tipo de aplicação. No caso desta válvula aqui representada, a função relacionada ao elemento atuador é a mesma. As conexões de trabalho estão bloqueadas, porém as conexões de pressão e retorno estão interligadas. Em outras palavras, encontrando-se a válvula de 4-3 vias na posição central, não existe pressão no sistema, pois o fluxo é desviado para o reservatório. Este teste deixa claro o conceito de sobreposição do êmbolo nas válvulas direcionais. Aqui podemos verificar como uma válvula com sobreposição positiva comporta-se durante a comutação do seu êmbolo. As conexões permanecem fechadas durante a transição da mesma e somente são abertas na posição final. O efeito. Durante a comutação da válvula, a pressão no sistema é mantida e o atuador sob carga não se movimenta. Porém, com a abertura repentina da válvula, ocorrerá um golpe indesejado na tubulação. Podemos ver claramente nesta imagem. A transição é indicada nos quadrinhos intermediários à direita e à esquerda da posição central, onde as conexões encontram-se bloqueadas. Diferentemente, no caso da sobreposição negativa, todas as conexões permanecem interligadas, enquanto ocorre a comutação. Já falamos que no cilindro de dupla ação com uma relação de áreas de êmbolo de 2:1, o cilindro retorna com velocidade 2 vezes maior que a de avanço, porém apresentando apenas a metade da força. Quando queremos obter velocidades iguais de avanço e de retorno, podemos utilizar um circuito regenerativo, utilizando uma válvula de 3 vias. A tubulação da câmara dianteira do cilindro não é, como de costume, conectada à válvula e sim ligada à tubulação de pressão. Como vemos, existe sempre a pressão total do sistema no lado da haste. Acionando a válvula, teremos pressão tanto na câmara dianteira quanto na traseira. O cilindro se movimenta por conta da relação de áreas do êmbolo. Com isso, o óleo que flui da câmara dianteira incorpora-se ao fluxo fornecido pela bomba, uma vez que ambas as vazões tenham o mesmo valor. O êmbolo avança com velocidade igual àquela do retorno, porém somente com metade da força, se compararmos com o circuito convencional. Temos aqui um circuito regenerativo aplicando-se uma válvula 4-3 vias com conexões A e B interligadas à pressão da posição central de comando. O cilindro retorna rapidamente. A fase do avanço também ocorre de forma rápida porque temos um circuito regenerativo atuando.
Na segunda fase, o cilindro continua avançando, mas com metade da velocidade inicial. Isto significa, na prática, avanço rápido da ferramenta, usinagem lenta, retorno rápido. E com isso são reduzidos os tempos de operação da máquina.